Olá pessoal, você já parou para pensar que pode existir uma maneira muito fácil para você começar a investir em imóveis? Imagine então que você pudesse fazer isso aí com um investimento mínimo muito baixo. Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre os fundos imobiliários, que são uma maneira muito interessante de você endereçar essas questões. Eu sou André Barbosa, sócio-diretor da Toro Investimentos, invisto em fundos imobiliários há mais de 10 anos e estou aqui para compartilhar com vocês o aprendizado ao longo desse tempo sobre essa classe de ativos e também dar algumas dicas de como que você pode montar a sua carteira de fundos imobiliários. Então dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal, porque a gente está sempre trazendo boas informações para você aprender a investir melhor e vamos falar sobre fundos imobiliários. Então, na conversa de hoje, nós vamos abordar 5 pontos. Primeiro, o que são os fundos imobiliários? Segundo, quais os tipos de fundo imobiliário, as vantagens de você investir neles, quais que são os principais pontos que você precisa tomar cuidado para montar uma carteira e, finalmente, para que tipo de investidor a gente recomenda esses investimentos. Começando então do que é um fundo imobiliário. Muito simples, ele é um condomínio que é constituído, ele tem uma figura de um gestor e de um administrador para fazer investimentos em ativos imobiliários. Ele tem uma grande vantagem para você e nós vamos entrar isso no detalhe daqui a pouco, que é o seguinte: as rendas de aluguel desses ativos imobiliários são distribuídas para você, investidor, mensalmente e sem nenhum tipo de imposto. Então isso aí é sensacional, inclusive muito melhor do que você ter um ativo imobiliário diretamente para receber renda, como a gente vai ver. Então, entendendo o que é o fundo imobiliário, vamos perguntar então o seguinte: poxa André, mas eu vejo um monte de informação, não fica claro para mim quais são os tipos de fundo imobiliário. A gente divide isso aí em 3 grandes categorias, tá? A primeira é o seguinte, são os fundos de tijolo, que é até o fundo mais intuitivo, são os fundos que investem diretamente nos imóveis. Então, tem alguns tipos principais dos fundos de tijolo. O primeiro deles, eu gosto de falar que são os fundos de logística, então eles investem, por exemplo, em galpões de logística, se beneficiaram inclusive por essa crise do Covid recentemente, porque a parte de internet, compras pela internet, trouxeram muita demanda por logística, então eles estão indo super bem. Os fundos de laje corporativa, que nada mais são do que prédios e andares alugados para empresas, e os fundos de shopping centers, tá? Que sofreram bastante ao longo dos últimos meses. Além disso, a gente tem também fundos agrícolas, fundos residenciais, mas esses dois ainda estão numa fase de crescimento aqui no Brasil. Então, esses são os fundos do tipo tijolo. O segundo tipo são os fundos de papel. E eles fazem o quê? Eles investem em emissões de renda fixa que são lastreadas em ativos imobiliários. Então, a gente está falando de LCIs, que são letras de crédito imobiliárias, ou CRIs, por exemplo, que são certificados de recebíveis imobiliários. Terceiro tipo são os fundos de fundos. E aí eles não compram ativos diretamente, mas eles investem em outros fundos imobiliários, podendo eles ser de tijolo ou de papel. Grande vantagem dos fundos de fundos é que eles já têm aí uma diversificação maior. Eles já têm debaixo do guarda-chuva deles diversos fundos imobiliários que vão estar ali. Bom, entrando para as vantagens, que são inúmeras, então, a primeira eu já mencionei rapidamente, que é essa renda mensal que você vai ter. Então imagina, todo mês está entrando ali na sua conta um rendimento onde você não tem imposto de renda. Se você tiver, por exemplo, um apartamento e ele estiver alugado, você sabe que você tem que pagar imposto de renda sobre isso aí. Então isso já é uma vantagem incrível. A segunda é a diversificação. Você vai poder estar diversificado pelo tipo de ativo. Então, como eu falei, você vai poder ter lajes, você vai poder ter galpões, você vai poder ter shoppings, coisas que você, como investidor, muito provavelmente não conseguiria ter diretamente, e vai poder ter uma diversificação desses ativos estarem espalhados pelo Brasil inteiro. Além disso, você vai contar com a figura do gestor, que vai ser um time de pessoas que vão estar fazendo uma análise, então, muito profissional para escolher os melhores ativos para compor a carteira do fundo imobiliário. Além disso, para você negociar, diferente, por exemplo, de você comprar um galpão, que você vai precisar de milhões, você pode começar com menos de R$100. Então, o mínimo é muito acessível, é muito baixo. E com a vantagem também que você pode fazer do que a gente chama de uma realização parcial. Ou seja, se você tiver um imóvel, você tem um apartamento, por exemplo, você quer vender uma parte, não tem jeito de você vender uma sala. Você tem que continuar, vou vender um quarto, vou vender um banheiro. Agora, se você tiver, por exemplo, 100 cotas de um fundo imobiliário, você pode vender 10, 15, 20, 50,
quando você quiser. E essa daí traz para a gente aí uma última vantagem, mas que ela é importante, que é o seguinte, a liquidez. Se você compra um imóvel, você sabe, às vezes você vai demorar meses para poder vender ele. A cota do fundo imobiliário, como ela negocia em bolsa, você consegue fazer isso com muita facilidade e muita liquidez. Então tá, vamos falar o seguinte então. Como que eu vou montar a minha carteira de fundos imobiliários? A primeira coisa, como eu falei, foi diversificação. No ponto anterior, vamos lembrar o seguinte, eu não recomendo que você tenha um único fundo imobiliário, por mais que ele já tenha uma carteira diversificada. Então pense em ter fundos de categorias diferentes e pense talvez, se você quiser ter um fundo só, em ter um fundo de fundos, em vez de ter um fundo só de logística, por exemplo. Então você compor essa carteira com diversos desses fundos vai ser uma maneira interessante de você fazer essa carteira. Tem uma dica de ouro para você que é o seguinte: olhe para frente, nunca para o passado na hora de escolher esses ativos. Se você for olhar para o passado, você provavelmente vai olhar e vai pensar assim, fundo de shopping eu não quero de jeito nenhum. Com o negócio da pandemia, os shoppings estão vazios. Eu quero fundo de logística, porque os fundos que têm esses galpões, eles foram super bem. Isso é uma visão meio míope, porque você vai estar olhando para o que já aconteceu. E na hora de você escolher os fundos, o ideal é que você esteja olhando para o próximo ano ou os próximos anos e quais que são as perspectivas. Isso vai te permitir montar uma carteira que vai ter basicamente uma performance que tende a ser melhor, tá? Quando a gente fala nos ativos em si, a gente tem alguns indicadores que vale a pena você estar olhando. O primeiro deles é o seguinte, qual que é a qualidade dos imóveis? Então os imóveis estão situados em lugares interessantes, por exemplo, você está falando de um fundo de shopping, você está falando de um bom shopping, numa cidade interessante. Então, olha no detalhe para cada um dos fundos, quais os ativos que compõem. O segundo que eu acho que vale a pena você olhar é o que a gente chama do yield. Yield, o que é? É aquela taxa que o fundo distribui. Então, hoje, embora a taxa de juros esteja em torno de 2%, você consegue fundos que têm um yield anual, distribuem, às vezes 5%, às vezes 6%. Então, uma rentabilidade excepcional comparada com a taxa de juros. O próximo ponto para a gente falar é o seguinte, é a chamada vacância. O que quer dizer a vacância? Basicamente qual percentual dos ativos do fundo estão efetivamente alugados. Não adianta você ter um fundo que tem excelentes ativos, tem boas lajes ou tem bons galpões, mas eles não estão alugados. Então você vai olhar a qualidade dos inquilinos, você vai ver quantos % desses ativos do fundo estão efetivamente alugados e você vai ver como que esse comportamento desse fundo veio mudando a partir do tempo. A última dica é você olhar o preço sobre valor patrimonial. Isso vai te dar uma noção se o seu fundo imobiliário está negociando talvez muito caro. Se ele estiver muito acima do valor patrimonial, que é o quanto que aquele imóvel vale no mercado atualmente, isso quer dizer que talvez você esteja pagando talvez um pouco mais caro que você deveria. Por outro lado, se ele estiver abaixo do valor patrimonial, é a oportunidade de comprar um ativo abaixo do que é o valor justo dele. Então, com isso aí, a gente chega em algumas percepções interessantes, mas tem também um lado mental aqui que a gente gosta de falar em relação a como lidar com os fundos. Então, a primeira coisa, faça isso aí de uma maneira gradual. Não pegue o seu patrimônio e invista de uma vez. Vai fazendo entradas graduais. Isso aí vai diluir o seu risco de entrar num dia que pode ser não tão adequado. Então, eu faria essa entrada ao longo dos próximos meses. E aí, a segunda dica de ouro do dia é o seguinte: quando você receber aquela renda mensal isenta na sua conta, aproveita para reinvestir nos fundos imobiliários. Isso aí vai ser o que vai trazer um efeito cumulativo, aquela rentabilidade composta que a gente fala. Então o fundo está vindo, te distribuiu recursos, você reaplica no fundo, no mês seguinte distribuiu mais, você reaplica de novo. A hora que você vê, você está maximizando a chance de construir a sua riqueza para o longo prazo. Bom, o último ponto para colocar é o seguinte: para quem então que eu recomendo os fundos imobiliários? Não recomendo para você que tem um perfil totalmente conservador. Fundo imobiliário negocia em bolsa, as cotas oscilam ao longo do tempo, essa volatilidade pode te deixar desconfortável. Se você tem um perfil moderado ou agressivo, aí sim, eu acho que vale muito a pena você ter fundos imobiliários na sua carteira. Eu, por exemplo, invisto há muito tempo, como eu falei, e tenho um percentual bastante interessante nesses fundos.
Eu acho que para o ambiente que a gente está vivendo no Brasil, com taxas de juros tão baixas quanto atualmente, eles são realmente uma grande oportunidade para a gente estar investindo. Então, se inscreve no canal, se você não inscreveu ainda, comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver sobre fundos imobiliários e também com sugestões para a gente fazer os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo.